Pra muita gente, Negan Smith não é só o melhor vilão de The Walking Dead, mas sim o melhor vilão já feito na história das séries de TV, o que é bem entendível, tá? Só aquela introdução do seu personagem com seu monólogo gigantesco, se apresentando, colocando as regras na mesa, mostrando seu poderio e como ele é muito pior do que pensávamos, consegue mostrar um pouco da genialidade do personagem. Exatamente, Davi. Negan é um personagem fascinante, e mesmo ele fazendo tudo o que faz e feito o que fez, ainda é impossível não gostar do personagem. Ele é aquele famoso vilão que amamos odiar. E é nesse vídeo que vamos entender o que faz Negan Smith ser um vilão que amamos, mas que ao mesmo tempo suamos frio quando ele está em tela. Nós sabemos muito bem o que Negan é em The Walking Dead, um verdadeiro líder ditador com suas próprias regras e temido por todas as comunidades locais, um verdadeiro vilão, um lobo em pele de lobo. Então, como é possível gostar de um personagem assim? Antes, é preciso entender o porquê dele ser dessa forma. Assim como Rick, que perde sua humanidade conforme vive nesse mundo cruel, perdendo pessoas, literalmente sofrendo incessantemente, Negan não é diferente. Talvez Negan seja a maior prova do que o sofrimento pode fazer com uma pessoa, se tornar o próprio sofrimento alheio. Negan é um cara de 40 anos que, além de uma jaqueta de couro, carrega consigo um taco de beisebol enrolado com um arame farpado, que além de ser uma arma branca esteticamente muito irada, representa pra ele o motivo dele ser o que é e fazer o que faz. E o motivo, Lucille. Ele batiza o taco com o nome de sua mulher que faleceu, mulher a qual ele amava incondicionalmente e que não tinha feito o suficiente por ela em vida. A verdade é que Negan sente vergonha de não ter feito o que deveria fazer, de não ser o melhor para ela enquanto ainda estava viva, e para compensar isso, esquecer esse sentimento de vergonha, ele homenageia ela em cada morte que comete. Negan chega a citar uma história de um cara num bar que estava incomodando sua mulher, e a raiva dentro de si era tão forte que ele não via nada além de vermelho. Ele não conseguiu controlar essa raiva e acabou com o cara na porrada. Só que esse cara era pai de um de seus alunos e isso fez com que ele perdesse seu emprego de professor, além de ser processado e sobrando para sua mulher pagar os tratamentos médicos do cara. Então era óbvio que ele se arrependeu, mas não pelo que ele fez, e sim pela consequência. Mas isso não existe mais, tais consequências só existiam quando o mundo ainda estava de pé. Agora Negan não precisa se controlar, e quando ele vê vermelho, ele pode ser quem ele é. Podemos dizer que Negan é apenas um professor de educação física esquentadinho que adora crianças e é muito carismático, mas é quando o mundo vira de cabeça para baixo que vemos o que as pessoas podem se tornar. E é no 6x16, o último episódio da 6ª temporada, que conhecemos ele pela primeira vez e entendemos o que ele é. Na verdade, o que ele se tornou. Quando ele desce do trailer e fala, já tão mijando nas calças, com aquela voz imponente e aquele sorrisinho, a gente sabe que estamos presenciando um personagem grandioso, único, um personagem que não vai fazer pouca coisa, um verdadeiro vilão que iria te traumatizar por muito tempo. 7x1, meus amigos, 7x1. A morte do Glenn com certeza é o motivo de nós odiarmos Negan durante boa parte da série. Muita gente até hoje não consegue superar esse episódio como um todo. Eu, por exemplo, tinha o personagem do Glenn como um dos meus favoritos de toda a série. Nós acompanhamos ele desde o primeiro episódio praticamente, toda aquela humanidade que ele tinha, dele ser o único personagem que não tinha matado um humano de fato, até ter que matar um dos salvadores, curiosamente, né? Ele era dos únicos personagens realmente bons de coração, que gostava de ajudar os outros, até quem não merecia. Toda a relação dele com a Meg, deles esperando um bebê, quem não amava esses dois era maluco, cara. Então chega um lunático com um taco de beisebol e acaba com o Glenn na frente de todos. Como não sentir ódio genuíno por isso, sabe? Eu, por muito tempo, durante boa parte da 7ª temporada ali, odiava realmente o Negan. Coisa de ficar irritado mesmo por qualquer cena que ele aparecia em tela. Mas o fato de The Walking Dead desenvolver ao extremo seus personagens
personagens, e esse desenvolvimento ser bem gradativo é a chave para começarmos a gostar dele. Negan, aos poucos, se mostra alguém que em seus próprios ideais é, entre aspas, justo. Mesmo que suas regras sejam tirânicas de certa forma, é algo que tem êxito. As pessoas o respeitam, comem, trabalham, vivem de certa maneira. A comunidade dos salvadores funciona. Ele mata quando preciso, apenas para as pessoas voltarem aos eixos. E é exatamente o que ele faz com o grupo do Rick. Para pra pensar. Enquanto o grupo matou uma estação inteira de salvadores, Negan mata apenas 2, só que esses eram o nosso Glenn e o nosso Abram, que aprendemos a amar. Então, cara, conforme a gente descobre mais sobre o Negan, a gente entende que ele não é um vilão psicopata maluco que gosta de matar. Ele é apenas uma pessoa comum, igual o Rick com seu passado obscuro. Toda a guerra contra os salvadores e contra o Negan não era uma batalha de bem contra o mal, e sim uma batalha de ideais. Do mesmo jeito que torcemos para o Rick por acompanharmos ele e o grupo dele durante toda a série, né, desde o começo, se nós acompanhássemos pela ótica do Negan, aqui o Rick queria ser o vilão. E quando você se toca disso e esquece um pouquinho da morte do Glenn, né, é que passamos a curtir o Negan de verdade. Sim, Davi, mas o que faz nós criarmos uma verdadeira afeição por ele, ou seja, passarmos a gostar do personagem, é seu carisma absurdo. Cara, me diz aí, mesmo no 7x1, você com certeza achou ele muito irado e engraçado. Da mesma forma em que ele te colocava medo, ele te fazia rir. Negan é aquele típico vilão sarcástico que solta piada a cada segundo, mas ao mesmo tempo ele é único. O texto do personagem e a interpretação do Jeffrey Dean Morgan é a combinação perfeita do que faz Negan ser da forma que é, ser um incrível personagem. Jeffrey foi a escolha perfeita para esse vilão, posso dizer com categoria que é o papel da vida dele. Sem ele, Negan não seria tão impactante como foi. Seu carisma absurdo deu vida ao personagem, fez ele ficar marcado na história. Exatamente, Ricardo, e é por isso que eu tenho Negan como um dos meus personagens favoritos de The Walking Dead. Ao mesmo tempo dele ser esse cara cascudo, selvagem, ele é sarcástico e engraçado. Toda a interação que ele tem com qualquer personagem é muito bem feita e desenvolvida. A relação dele com o Carl, com a Judith, é o exemplo perfeito disso. Quando o Carl morre, você sente ele mal, dá pra perceber o carinho que ele sentia por ele. Negan nunca foi um vilão mal por ser mal, nunca foi aquele vilão que a gente sente ódio apenas por sentir, como a Alpha foi por muito tempo na 9ª e na 10ª temporada. Negan é maior do que isso, ele ultrapassa a linha de ser só um vilão e se torna um dos pilares do que é a alma de The Walking Dead, um personagem complexo, cheio de camadas, erros e acertos, e que amamos odiar. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado e claro, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hypar o vídeo também. Isso mesmo, Ricardo, essa é a continuação daquele quadro que a gente tá trazendo aqui no canal de analisando personagens de diferentes séries, então se você quer mais, é só falar aí nos comentários, beleza? Mas a gente vai ficando por aqui, muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou galera!